Oi, tudo bem? Então, vamos dando início aqui, que sejam todos muito bem-vindos neste programa que estaremos falando sobre as personalidades, ou vamos continuar falando aqui com esse tema sobre as personalidades psíquicas, né? A apometria e as personalidades. É importante, tá? Vocês saberem que este estudo do aprofundamento na apometria que estamos fazendo aqui nos programas é apenas um resumo. Então, para os que estão sentindo o chamado em aprofundar de fato nesse tema da apometria e as personalidades psíquicas, deixem nos comentários o nome e o contato, objetivando a formação da nova turma e também para que possamos passar as informações sobre o curso online, valores, dentre outros detalhes. Comente também, viu, como está achando da forma que estamos expondo aí o material também para a gente melhorar. Outra informação importante: para os 5 primeiros comentários deste assunto de hoje, receberão o presente do meu livro autografado. Por isso, deixe o seu contato, o seu nome ou o seu contato para que eu possa lhe enviar este presente. E hoje, o nosso estudo será perguntas e respostas. Dentre as centenas de perguntas que nos chegam, eu selecionei algumas para o programa de hoje e tenho certeza que estaremos aprendendo e muito, tá? Tem muitas perguntas, talvez nós vamos dividir esse tema em 2 programas para que nós consigamos aproveitar bem. E outra, não estou colocando nem 1/3 das perguntas que chegam até nós, tá? Então, vamos para a primeira pergunta. Quando acontece a morte do corpo físico, as personalidades são agrupadas? A tendência é se agrupar, principalmente as subpersonalidades, que são as projeções da personalidade atual, e as personalidades múltiplas que farão parte diretamente da existência seguinte, e também aquelas personalidades que não conseguiram atingir as metas traçadas antes de reencarnar, mas que estão manifestando ao menos o desejo sincero do realinhamento ou ajuste com a proposta evolutiva. Já as múltiplas que estão fixas em um passado mais distante, sempre pela rebeldia, né? Pelo apego ou por um episódio frustrante, traumático, ou também por uma situação que foi boa lá no passado, mas que não está sendo positiva no agora. Estas, usando negativamente o livre-arbítrio, pode dificultar ou demorar muito tempo para que esse processo de acoplamento, que é o objetivo, ocorra. Segunda pergunta: se uma personalidade se rebela e não aceita o desencarne, o que acontece? Vamos lá para a resposta. Enquanto permanecer na rebeldia, continuará dissociada da proposta do bem. Tanto que o espírito que somos reencarna para cumprir algumas de suas metas
que por enquanto podemos dizer duas: criar um novo corpo físico e criar uma nova personalidade. Porém, a personalidade anterior prefere ficar dissociada e, o que é pior, permanece sugando a energia mental e vital da nova ponta física, causando doenças no psicofísico e criando sérias dificuldades para o encarnado vencer os desafios evolutivos, pois esta manifestará um comportamento totalmente contrário à nova proposta encarnatória. A terceira pergunta é: podemos, ou melhor, pode uma personalidade do espírito ficar separada enquanto este estiver desencarnado? Resposta: separada sim, porém estas partes do espírito criadas pelo próprio, que são as personalidades múltiplas e ou subpersonalidades, estarão sempre ligadas entre si pelo cordão diamante ou cordão diamantado ou feixe de luz, manifestando um comportamento harmônico ou desarmônico, e um dia acoplar-se-á na proposta crística individual. Tal é a lei. Gente, mais adiante, nos próximos programas, explicaremos mais sobre os cordões, tá? Quarta pergunta: gostaria de tirar uma dúvida contigo. Já li seu livro e não vi o assunto como o Godinho coloca, que as entidades da Umbanda podem ser personalidades múltiplas. Sou umbandista, estudando apometria e confesso que fiquei confusa com essa colocação. Será que analisei errado? Resposta: no nosso globo terrestre, o espírito já reencarnou milhares de vezes e, utilizando do nosso linguajar, na maioria das existências, criou uma personalidade que, depois do desencarne, denomina-se personalidade múltipla. Pois bem, o espírito que somos, que é uma chama ou uma faísca divina, quando após o desencarne, sempre nas atividades, principalmente do bem, pode perfeitamente escolher uma personalidade vivida em determinada encarnação, objetivando mostrar para os médiuns sua forma ou aparência e costumes conforme a egrégora ou a energia e ou também a disciplina da casa. Então, as entidades, principalmente as que atuam no bem, escolhem a configuração de uma personalidade própria delas para a manifestação. Não impede também de, algumas vezes, o próprio espírito que anima o corpo físico do médium trabalhador estar utilizando de uma personalidade dele próprio para esses trabalhos espirituais. Quinta pergunta: como podemos saber se estamos falando ou se estamos tratando uma personalidade encarnada, de encarnado, ou um espírito desencarnado? Resposta: quando o médium estiver incorporado, o dialogador deve tracionar mentalmente o cordão próximo à nuca do médium. Se o médium sentir um desconforto nessa região, os fatos apontam que seja uma personalidade. O médium treinado percebe que na incorporação ou sintonia de uma personalidade, ele sofre um desgaste maior do que quando está incorporado
um desencarnado. Outra dica é que a manifestação de uma personalidade, quase sempre, é focada em apenas um assunto. Geralmente fala dos quadros de apenas uma existência. Já a manifestação de um desencarnado, o assunto é amplo. E hoje, atualmente, o que mais sintoniza com o terapeuta sensitivo ou médium são personalidades de encarnados. O que ocorre é que falta muito estudo e, assim sendo, as presenças que aproximam, sintonizam ou incorporam são tratados como desencarnados, simplesmente pela falta de conhecimento. Agora, iremos para um rápido intervalo, mas voltamos já. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! Então estamos de volta, prosseguindo com o tema. Vamos para a sexta pergunta. Por que o médium sofre um maior desgaste quando incorpora personalidades? Essa pergunta é interessante também, né? Então eu vou responder da seguinte maneira. A experiência tem nos mostrado que sofre um maior desgaste energético quando se incorpora uma parte de um encarnado, personalidade. Creio que isso ocorre pelo fato da personalidade estar ligada pelo cordão, de certo modo, presa ao invólucro carnal, por ainda não ter eclipsado no espírito ou ainda por esta personalidade, digamos assim, por esta personalidade não estar integrada totalmente na proposta crística individual. Em nossas experiências, temos percebido que o encarnado dá bem mais trabalho do que o desencarnado. Talvez uma das causas seja por ter uma visão limitada e o outro uma visão ampla. Pergunta número 7. A personalidade múltipla pode se manifestar no próprio atendido no momento de uma sessão de regressão, captação, apometria, ou isso só é possível através de um médium? Resposta: perfeitamente. Muitas vezes o atendido é médium ostensivo e a personalidade múltipla manifesta nele próprio. E nesse caso, se o atendido não tem a mediunidade educada, deve-se transferir a incorporação para um médium treinado. Uma nota importante: no trabalho de consultório, eu posso utilizar uma terceira pessoa treinada e essa terceira pessoa deve ser médium estático, fenomênico ou um sensitivo. Lembrando que todo médium é sensitivo e nem todo sensitivo é médium fenomênico ou ostensivo. Compreende? Simplesmente com o objetivo de agilizar o tratamento no consultório. E nesse caso, o atendido fica como telespectador para depois, no dia a dia, ir digerindo as informações, ressignificando-as, buscando
ter uma vida mais saudável. Em nosso curso online, temos mais detalhes explicando estes aspectos da mediunidade. Na maioria das vezes, as nossas personas e também personalidades de outros, tá? Ligadas no passado e que ainda por algum motivo não foram eclipsadas, assomam nosso corpo físico no dia a dia, ditando comportamentos diferentes. Ainda quando uma personalidade múltipla nossa ou de outros forem harmônicas, é bom. Mas quando estas personalidades estiverem desarmônicas, os comportamentos são desajustados, de modo que acabamos por repetir os erros de outrora. Pergunta número 8. Há a possibilidade de uma personalidade múltipla exercer influência positiva na vida do encarnado? Nesse caso, é aconselhado encaminhá-la ou podemos deixá-la exercendo a influência positiva? Resposta. Temos as personalidades múltiplas, desarmônicas, dissociadas e ou associadas, que devem serem orientadas e encaminhadas. Já as personalidades múltiplas, dissociadas e ou associadas harmônicas, geralmente é por algum motivo positivo. Tanto que várias dessas personalidades múltiplas, harmônicas, dissociadas, apresentam-se para ajudar no trabalho terapêutico da alma e não estão fazendo parte diretamente da existência atual. Sendo assim, essas partes nossas harmônicas não há necessidade de serem encaminhadas, pois já estão em harmonia com a proposta do bem e cooperam muito com nossas tarefas, principalmente no atual momento, nesses novos rumos para a terapêutica do psiquismo. Vamos para a pergunta número 9. O que quer dizer personalidade múltipla assomar, sintonizar, incorporar na ponta física? Muito bem. Seria, gente, quando a personalidade múltipla alterna por algum momento com a personalidade atual, manifestando por momento curto ou longo um outro comportamento contrário ao normal da pessoa e logo a pessoa volta ao normal. Também quando, por exemplo, ocorre um episódio forte com a pessoa e esta começa a manifestar um comportamento completamente estranho ao de costume. Nesse caso, os fatos estão apontando que uma personalidade múltipla assomou a ponta física e talvez continue com o comportamento estranho, que é o comportamento da personalidade múltipla ligada ou fixa numa outra existência e pelo resto da existência, principalmente quando ocorre o sequestro da personalidade atual. Nesse caso, somente um tratamento com desdobramento será eficaz. Uma observação importantíssima: essa situação completamente negativa, se não for devidamente tratada, pode perdurar por muito tempo, além da morte do físico. Estas personalidades podem permanecer por várias existências perdidas, sequestradas, tanto por espíritos que trabalham contra o cordeiro, quanto por personalidades múltiplas de outros ou da própria pessoa. Muitas permanecem adormecidas ou em estado de coma, comprometendo
ou complicando seriamente as existências. A 10ª pergunta é uma pergunta também interessante que diz assim: a situação pelo qual um espírito pode passar sofrimento, por exemplo, pode ser considerada um resgate encarnatório ou simplesmente um estado de provação? A resposta é simples. Os espíritos benfeitores que nos informam que a grande maioria dessas situações está muito mais para resgates e expiações do que para provações. Iremos agora, gente, para um rápido intervalo e voltamos já. O Natal Encantado da Nativa esse ano tem novidades. Um verdadeiro presente do Papai Noel. Diversas apresentações especiais do Coral da Nativa em vários pontos da cidade. Cobertura completa pelo BR8 Shopping, site, redes sociais e pedágios. Tudo isso, claro, com muita informação e dicas de compras durante a programação da Nativa e BR8 TV. Natal Encantado. Isso é muito Nativa! Estamos de volta aqui pela BR8 TV com o programa Apometria e as Personalidades. Então, gente, nós conseguimos ver claramente que a autoobsessão atualmente existe em número muito maior do que as obsessões propriamente ditas. E isso nós não temos nenhuma dúvida. Já há algum tempo, um espírito de elevada hierarquia disse que em breve não haveria mais obsessor desencarnado obsediando encarnado, e sim a obsessão entre os encarnados e a devastadora autoobsessão. Vamos para a 11ª pergunta. Qual a forma melhor de educarmos e alinharmos com nossas personalidades dissociadas em erro, além do trabalho no bem, é claro, como nos disse o Mestre, que nos traria paz? O que mais podemos fazer para não sofrermos nós mesmos a autoobsessão, ou pelo menos perceber quando isso nos acometer? A resposta: conhecendo a nós mesmos, buscando sempre a verdade com a humildade no coração, estudando e trabalhando com amor e pelo amor, pois as religiões dizem a mesma coisa, porém utilizando métodos diferentes. É uma notinha importante isso aqui, porque ressalta o que nós estamos acabando de dizer. O hinduísmo fala o quê? O conhecimento libera o karma. O budismo prega o desapego. A filosofia socrática fala o quê? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O que disse Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Vamos para a 12ª pergunta. Seria possível explicar um pouco mais este sequestro das personalidades, causas, efeitos, consequências para a encarnação atual? Resposta: os chamados sequestros das personalidades são praticados por espíritos ou, quando eu falo espíritos, é desencarnados, tá? E também, ou personalidades de encarnados, às vezes personalidades dele próprio,
que são possuidores de muito conhecimentos, mas não possuem sabedoria. Quando ocorre o sequestro das personalidades múltiplas e subpersonalidades, os motivos quase sempre são obsessões, autoobsessões e ou vampirismo, que ocorre devido às brechas, que são muitas nas vítimas. É grande o número de seres que estão bem longe do orai, vigiai e trabalhai. O ser que tem personalidade múltipla sequestrada geralmente perde muita energia e, na maioria das vezes, manifesta cansaço e apatia sem uma justa causa. Já quando é sequestrada a personalidade atual, torna-se mais grave, pois, nesse caso, ocorre de personalidades múltiplas equivocadas dele próprio e ou de outros travarem disputas para somarem a ponta física, manifestando desequilíbrios, quando muitas vezes sendo preciso até uma internação em hospitais psiquiátricos. 13ª pergunta. E sobre o sequestro de corpos sutis? A resposta é: quando ocorre o sequestro de corpos sutis, ou seria do bloco periespiritual, a pessoa fica em coma. Algumas vezes o rapto ocorre também para servirem de cobaias em laboratórios localizados em regiões do astral inferior. São quadros de uma verdadeira obsessão e auto-obsessão que necessita urgentemente copiarmos nossos irmãos das trevas no que se refere ao estudo, pois somente levando a sério conseguiremos levar esta nossa bandeira representando bem o bem. 14ª pergunta. As alternâncias de personalidades dissociadas causam dificuldades de ordem emocional, física, psíquica, espiritual e acabam interferindo no comportamento da personalidade atual? Perfeitamente. Esta é a resposta. E em contrapartida, as personalidades harmônicas dissociadas, quando as somam ou aproximam da ponta física, causam bem-estar no psicofísico espiritual e interferem positivamente no comportamento da personalidade atual. No próximo programa, estaremos aqui dando sequência também sobre corpos sutis, níveis e subníveis. Eu vou finalizando o tema de hoje com uma profunda reflexão de uma amiga, Érica Mundim. Forte abraço, Érica. Ela uma vez postou, e eu me lembro de uma pequena parte desta postagem que utilizei em uma cerimônia que eu conduzia com a bebida sagrada, a ayahuasca. E hoje passo aqui para vocês. Reflexão sobre você. O que motiva as suas escolhas? É para pensar, tá? O que é que motiva as suas escolhas? Quando você escolhe mostrar um fragmento seu, presta atenção. Quando você escolhe mostrar um fragmento seu, você faz isso para quem? Você faz isso para quê? O que você quer mostrar? Você quer mostrar o que você é ou quem você gostaria de ser? E o que você gostaria de ser realmente é o seu desejo ou é o que esperam que você seja? Você é o que você mostra? O que você percebe que você parece, mas que você não é? Agradeço a todos vocês e já vai o convite para o próximo programa aqui na BR8
TV.